Dona Carola surgiu em forma de conto no final dos anos 90 ainda. Eu tinha visto um filme chamado Contos de Nova York, que é um filme em forma de sketch, com vários contos, e tinha um com o Woody Allen, que aí fazia o filho judeu de uma mãe superprotetora que, de repente, num dia de mágica, ilusionismo, no circo, no teatro, não me lembro, ela desaparece e, de repente, alguns dias depois, ela aparece no céu com o rosto imenso e infernizando a vida do Woody Allen. Eu achei bastante interessante aquela temática. Eu escrevi um conto, na verdade um livro de contos, guardei no disquete. Aí alguns anos depois fui mostrar para uma namorada esse disquete, só que o disquete estava ruim. Lógico, o tempo passou, né, poeira e tal, e eu reescrevi em 2012. Foi lançado no blog que eu escrevia, chamado Ouro de Touro. Eu tinha uma seção ali que eu publicava meus contos, e eu publiquei o conto da Ana Carola. E 2 anos depois, em 2014, veio a ideia de fazer a peça. Assim eu escrevi a peça, depois que eu vi fotos de um amigo com uma outra namorada, já na ocasião, e eu vi fotos dele no teatro. Um cara, Evandro Rocha, o nome dele, um grande amigo, um grande ator, que é um cara tatuado, careca, grandão, tal, cara de mal, e fazendo vários personagens. Eu fiquei pensando, e se esse cara fizesse uma mãe, né, seria uma coisa impactante, seria uma coisa que seria convencer o público que aquele cara poderia ser uma mãe e ficar engraçado. Então eu passei essa ideia para ele se apaixonou pela ideia. Foi até que havia um ouvinte tão ansioso que estava para que eu escrevesse o texto, e na semana seguinte eu escrevi o texto, mandei para ele, e juntos, eu e o Evandro, nós começamos esse projeto. Infelizmente o Evandro não ficou até o final, mas foi feito para ele. Sensual. O movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sem dúvidas é a minha peça mais montada. No mesmo ano de 2014, ela foi montada em Curitiba, coisa de alguns meses depois. E fiquei sabendo alguns anos depois que no mesmo ano ela foi montada na cidade de Bananal, no interior de São Paulo. Tive a cara de pau de mudar o nome da peça, eu não vou estar como autor, mas o nome dos personagens estavam lá e a sinopse também, né? Mas como eu estava iniciando carreira, eu apenas entrei em contato, reclamei, uma pessoa jogou a culpa para outra lá e eu deixei por isso mesmo. Hoje seria bem diferente, né, com a experiência que eu tenho. E curioso que foi até premiada assim, a moção da Câmara de Vereadores de Bananal na época. Então, assim começou a trajetória. Em 2015, junto com o Evandro, nós chegamos ao diretor Gilberto Dalma, da Ilha do Governador, um cara muito influente na cultura da ilha, para dirigir a peça, e montamos o elenco. Para fazer essa peça. O Gilberto não pôde ficar, o Evandro não pôde ficar, mas o elenco foi montado, e a versão carioca estreou numa leitura no final de 2015 na Faculdade Estácio de Sá, e em 2016 estreou no Teatro Ópera, e ficou 3 anos em cartaz com praticamente o mesmo elenco. Isso no Rio. Fora Ribeirão Preto, que foi feita na mesma época. Ribeirão Preto fez de forma maciça e contínua em várias montagens de 2016 até 2023, para os anos da pandemia. Os anos da pandemia, aliás, foram os únicos anos que a Dona Carola não foi montada por ninguém. Dona Carola depois também foi para Recife recentemente, nos últimos 2 anos foi montada em Recife, foi lida em Portugal em 2016 também, foi retomada agora. Vamos fazer a Dona Carola com uma versão chamada Dona Gena em Portugal, e também está sendo feita para audiovisual. Acho que em julho começa a filmar em São Paulo, da websérie da Dona Carola. E só no Rio foi montada 4 vezes. Teve essa montagem com os Carolas, que foi especial demais para mim. Teve a montagem que nós fizemos com a SDC entre os anos de 2023 e 2024. Teve a montagem do Gabriel Telly, com direção e atuação do Maurício Silveira, em 2019. E o Maurício retomou no final do ano passado também, pegou a produção, direção, está fazendo desde o ano passado também a Dona Carola. Enfim, perdi a conta de quantas montagens, quantos sotaques, quantas formas de ser feita a Dona Carola, mas todas são bem empolgantes e todas me deixam muito feliz. Vamos abrir a roda, enlouquecer, vamos abrir a...
ninguém específico serviu de inspiração, é a mãe, né? Todo mundo teve uma mãe, todo mundo teve aquelas coisas de tomar bronca da mãe mandar botar o casaquinho, da mãe levar guarda-chuva, da mãe falar que você está chegando tarde em casa. E quem não teve uma mãe tão atuante assim, conhece alguém que teve uma mãe assim, que tem uma mãe assim. Peguei coisas da minha mãe, evidente, até por ser filho único, eu tive várias situações com a minha mãe, né? Algumas até estão na peça Dona Carola, algumas coisas que eu passei com ela. Mas enfim, eu acho que até o que faz sucesso da peça é isso, porque de certa forma é uma coisa palpável, dentro da loucura que é a peça, da anarquia, do caos que é a peça, é uma coisa palpável, que o amor de uma mãe em relação ao filho, e do filho em relação à mãe também, né? Mesmo um filho de mais de 30 anos sempre vai ser tratado como uma criança. Então não teve uma inspiração específica de pessoa, né? Como eu falei anteriormente, teve o Conto de Nova York, do Woody Allen, que serviu de inspiração para a criação da história. Outras situações que existem na história foram também inspirações de cinema. As Marias, por exemplo, da primeira Dona Carola, são inspiradas no filme Príncipe de Nova York, que o Ed Murphy e o Arsenio Hall eram os protagonistas do filme, mas também faziam os barbeiros do filme, que ficavam conversando, coisas aleatórias ali. Inclusive, por isso que as Marias são feitas pelos protagonistas da Dona Carola, por usar a mesma situação, fora algumas outras cenas importantes da peça, que eu não vou revelar, até para não dar spoiler, até porque o Maurício continua montando a peça, que foram inspiradas também em outras situações cinematográficas e de teatro, enfim. A gente sempre se inspira, o escritor sempre está observando e se inspirando para poder contar as suas histórias. É um humor que já foi bastante usado, que me inspirou, que eu sempre gostei desse tipo de humor. O humor besterol dos anos 80, 90, o humor de Azul Botou Stromone, da TV Pirata, né? Uma coisa bem caótica mesmo, muitas vezes, do besterol, de fazer você querer rir mesmo, gargalhar. E ao mesmo tempo é transgressor, porque é um humor que hoje meio que choca um pouco o conservadorismo, mas a gente não tem problema nenhum com o conservadorismo, a gente quer fazer esse tipo de humor, que é o humor, como o Chico Anísio fala, que o humor pode ser tudo, até engraçado. Então a gente quer fazer uma peça engraçada, quer fazer que as pessoas divirtam, que vocês riam, mas sempre com um pensamento crítico por trás. Sempre tem algum recado, sempre tem alguma crítica à sociedade, alguma ironia. Eu gosto muito da ironia nos meus textos. Então, quem estiver mais atento, tanto na primeira Dona Carola quanto na que nós estamos fazendo agora, vai perceber que tem muita ironia ali, tem muito deboche, mas principalmente com aquelas pessoas que não costumam ser ironizadas, ser debochadas, aquelas pessoas que estão na casta alta da sociedade. Eu prefiro mexer com essas pessoas, porque minorias já foram muito zoadas, debochadas e ironizadas com o tempo. Então, as nossas piadas mais ácidas são com aquelas pessoas que sempre gostaram de estar por cima e fazer piada em relação aos outros. Mas o principal mostra da Dona Carola é divertir mesmo, fazer as pessoas felizes. E a mucha honra, Maria la del barrio soy. Olha, são muitos momentos importantes vividos com a Dona Carola. O fato dela ter vários sotaques, né, ter feito em lugares que eu nunca fui na minha vida, eu não fui a Recife ainda, e a peça foi feita já 4 vezes lá. Eu não fui a Portugal e a peça tá lá, né? A peça viaja e você vê as pessoas rirem com coisas que você escreveu no notebook na Ilha do Governador, em Lisboa, em Recife, riem de coisas que escreveu na ilha. É bem bacana, piadas que você escreveu, piadas que rendem tanto no Rio, quanto no Nordeste, quanto no Sul, quanto na Europa. É bem legal isso, é bem comovente isso. Ribeirão Preto sempre me comoveu, sempre foi muito bacana. A primeira versão de Ribeirão Preto estreou na mesma semana da primeira versão do Rio. E a gente ia fazer temporada no Rio de Janeiro, a gente estava no Teatro Ópera, a gente ia fazer 5 apresentações aí, mas depois da primeira cancelaram, alegando que estava tendo uma greve no Rio de Ensino, então seria arriscado fazer teatro num local assim, né, que, enfim, foi a desculpa que eles deram. A gente não concordou muito com ela,
tempo que a gente queria fazer melhorias no teatro da escola. Então eu estava bem chateado quando eu fui para Ribeirão Preto, porque eu fui para Ribeirão Preto no dia que foi anunciado o cancelamento da temporada. E Ribeirão Preto recebeu muito bem um teatro de 500 lugares, Teatro Municipal de Ribeirão Preto, praticamente lotado ali, então foi uma emoção muito grande. Eu ter chateado por a temporada Carioca ter sido cancelada e sendo recebida daquela forma, com aqueles aplausos entusiasmados do público com relação ao texto, à peça, foi bem comovente. As apresentações com os Carolas também, essa estreia que eu falei de Teatro Ópera, 2 apresentações na Arena Renato Russo em quintas-feiras, chuvosas, com muita chuva, mas cheia a arena e as pessoas aplaudindo, vibrando. A sketch das Marias sendo feita na quadra do Acadêmico do Salgueiro, o Salgueiro cheio, sendo que não era um local de teatro, e mesmo assim as pessoas vibrando, em volta lá assistindo, curtindo. A nossa primeira apresentação no Teatro Vanucci também foi bem emocionante. Botaram a gente numa manhã de sábado, ali mesmo assim deu um público bom, as pessoas se divertindo. E naquele dia do Vanucci eu lembrei da temporada que tinha sido cancelada na ilha, e vi que com a determinação, com a raça, com a garra daqueles atores que tinha chegado até ali. Então são momentos. A Dona Carola me deu momentos inesquecíveis e vem me dando até hoje. Até agora, o fato de eu estar fazendo a Dona Carola também é um momento inesquecível para mim. Toda vez que a gente faz a Dona Carola, para mim é muito importante, porque ela é a mãe de todo mundo, mas é minha filha, né? Então eu vejo como uma filha e me dá uma emoção muito grande sempre, quando tem Dona Carola, seja com a gente ou seja com outra companhia. Eu nunca me imaginei fazendo a Dona Carola. Eu sou escritor. Eu comecei a brincar de atuação na época da pandemia, porque a SBC tinha que fazer alguma coisa, não tinha mais como fazer teatro, não tinha mais como botar filme no cinema. Então eu comecei a atuar e vimos a oportunidade de voltar com a Dona Carola, depois que a gente estreou Cancelados. Eu gostei de atuar em Cancelados e algumas pessoas que foram ver Cancelados falaram que eu tinha que fazer a Dona Carola. E eu resolvi fazer e eu me sinto muito bem fazendo, porque é um personagem que eu conheço bem, né? Eu conheço há muito tempo a Dona Carola, sei bem as bizarrices dela, o mau humor dela, as tiradas dela, eu conheço melhor do que ninguém. Então a gente se dá bem, ela me respeita, eu respeito a ela também. A gente quebra pau de vez em quando, mas vem dando tudo certo. É muito gostoso fazer. E é uma honra para mim poder ser o primeiro a fazer a continuação, né? Vários atores maravilhosos, atrizes maravilhosas fizeram a Dona Carola, a primeira montagem, até hoje fazem, mas essa continuação é inédita. É o poder dar voz, dar vida a essa continuação, que eu lembro de mim escrevendo, né? Eu lembro de mim escrevendo a parte final, que para mim é muito forte, é muito boa, e nunca imaginei que eu queria fazer pela primeira vez aquilo. Então, para mim está sendo bem, bem bacana mesmo. Bom, a diferença é que a primeira Dona Carola, ela, pelo menos a primeira metade da peça, ela é mais explicativa, ela mostra quem é a Dona Carola, quem são aqueles personagens, por que ela é aquela mãe tão mãe assim, né, super protetora, que a gente mostra para o público como que ela sufoca o Henrique e como aquilo afeta as pessoas em volta. A primeira metade, que é engraçada, mas é o humor mais explicativo, enquanto a segunda metade já é o caos, né? Para quem já viu a peça sabe o porquê que acontece esse caos e as transformações que acontecem com a Carola depois de coisas que ocorreram na metade. Enquanto na segunda peça já começa no caos, porque a gente parte da premissa que as pessoas conhecem a primeira história. Mesmo quem não viu a primeira história vai ter uma explicação de uma forma inusitada que a gente vai colocar, também não vou dar spoiler, mas vai ser bem inusitada a forma que a gente vai explicar para as pessoas na plateia os acontecimentos que levaram ao início da segunda. Então, as piadas fortes, caóticas de quinta série, para dizer a verdade, já começam antes da peça, né? Antes mesmo da peça já começa esse humor avassalador, caótico, anárquico, politicamente incorreto da primeira versão. Porque se tem uma coisa que eu não abri mão, parágrafo, um pontinho sequer, é abrir mão para atender o politicamente correto. Isso eu não faço, porque eu acho que, como eu falei,
O humor tem que seguir algumas premissas, evidente. Algumas piadas foram modificadas ao longo dos anos, né? Não só na primeira como na segunda versão. Não porque a gente tem medo do politicamente correto ou do cancelamento, mas porque algumas piadas perderam o efeito, perderam a graça. A gente entende que são coisas que não cabem no mundo de hoje, mas por nossa vontade a gente tirou. Aí tem outras piadas que a gente colocou porque o mundo fez com que coisas que nem existiam fossem engraçadas durante o tempo. Essa mania louca que o mundo hoje tem de cancelar a tudo, de ficar em cima das pessoas com patrulhamento, faz algumas coisas que, para alguns, são importantes, para outros, para a maioria, ficarem ridículas. E a gente agora explora nas duas donas Carolas algumas coisas que ficaram ridículas aos olhos da maioria. E o mundo está sempre em transformação, então as piadas se transformam também. Então é o caos, é a anarquia, é politicamente incorreta, mas a gente quer que todo mundo se divirta com a gente, que é o mais importante. Então fica o convite aqui. Eu sou o Luiz Virá, sou autor de Dona Carola e A Louca Volta de Dona Carola, o insulto final. Essa que estreia nesse domingo agora, no Cine Teatro do Shopping Barra Ponte, ao lado do metrô Jardim Oceânico, às 20 horas. Garanto que você vai se divertir bastante. Quem conhece a Dona Carola primeiro não vai se arrepender de ver a nossa continuação, e quem não conhece também vai se divertir bastante e vai até procurar ver a primeira depois, que tem tanto na internet quanto com o Maurício ao vivo e a cores, e a teatro é muito melhor quando você vê ao vivo, né? Esperamos vocês então nesse domingo, 20 horas, Cine Teatro do Shopping Barra Ponte, A Louca Volta de Dona Carola, o impulso final. Ai meu Deus do céu! Valeu. Me abusa, lambuza, que a tua gafuça não pode esperar. Deixa a tristeza pra lá, comer e jantar.